Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui, a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Olá, sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio do programa Além do Briefing. E hoje também o nosso último episódio dessa nossa primeira temporada. O programa vai fazer uma pausa devido a alguns projetos pessoais que eu estou envolvido, mas eu volto no meio de agosto e ao longo do programa eu falo um pouco mais sobre datas aqui para vocês, beleza? Pessoal, hoje eu tô emocionado. De fato, eu recebo aqui uma pessoa que para mim é uma grande referência, alguém que eu cresci assistindo nessa nossa TV Leme, inclusive. Alguém que é muito conhecida na nossa região, aqui na cidade de Leme. Ela que é jornalista, começou acho que a carreira como radialista, mas a gente vai ter certeza aqui depois. Também é apresentadora há mais de 30 anos. Tá à frente do programa Ângela e Você e também tem um curso de comunicação do básico ao avançado. E sem mais delongas, Ângela, seja bem-vinda. Kleber, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu me senti assim muito honrada de ter sido convidada por você. A gente tem amizade de longa data. Já falamos que vamos tomar um vinho juntos. E até agora tomamos. Não tomamos. Você podia ter trazido hoje. Pois é, eu perdi essa chance. E participar do seu último episódio do Além do Briefing, para mim é realmente uma honra. Que bacana. Estou aqui para bater papo com você e com os seus telespectadores. É uma honra para mim aqui, como eu falei no começo, eu tenho você realmente como... Eu vou falar você porque, pessoal, não é falta de educação. Eu já chamei ela de senhora algumas vezes e ela me deu um esporro. Então eu prefiro chamar de você para não tomar outro esporro, tá? Então, assim, eu acompanho desde lá de trás, quando a TV Leme começou seu programa. Eu lembro de ver, de assistir. Então, para mim é muito bacana hoje poder estar aqui te entrevistando e para conhecer um pouco mais dessa trajetória. Eu já tive a oportunidade de ser entrevistado por você algumas vezes. E isso agora inverteu o papel hoje, né? Inclusive, pessoal, quando ela chegou aqui, ela já quase sentou no lugar onde eu tô. Porque é a primeira vez que ela tá do lado de lá sendo a entrevistada, né? Mas que bom. Essa primeira vez na TV Leme que eu sento do lado de cá. Realmente eu já olhei para aquela cadeira. Falei, não, espera que hoje é pro lado de cá. Mas é muito bom também. Ângela, a gente vai falar muito hoje sobre comunicação, mas eu quero começar o nosso papo te perguntando um pouco sobre como que é essa trajetória, né? Se você realmente começou lá na época da rádio, como que foi que você foi parar nesse mundo da comunicação? Posso contar desde o comecinho? Pode, então, deve, por favor. Eu gosto de contar, assim, desde o início da minha história, porque eu mesma acho interessante, sabe? E é bom quando a gente gosta da nossa história. E eu gosto muito da minha história. Eu vou dizer, e você, olha, não vai nem acreditar, e muita gente que ainda não sabe da minha história. O meu primeiro contato com a comunicação foi com a Rádio Cultura. E eu tinha, acho que, meus 10 anos, quando a Rádio Cultura de Leme foi inaugurada em Leme. E a minha vizinha foi a primeira secretária da Rádio Cultura de Leme. Nossa, quando chegou a rádio, foi aquele auê na cidade, porque Leme ganhar uma rádio, né, os locutores, e a gente que era menina subia para estudar no Newton Prado e via aqueles locutores. Nossa, ficavam todos assim, ai, porque aquele é mais bonito. E ela chama Giselda, essa que foi a primeira secretária de Leme e era vizinha de casa. Ela falou, Ângela, você não quer fazer um serviço para mim na rádio? Eu falei, claro, o que seria, né? Naquela época, Kleber, a propaganda era Gessi Lever. Você vê? Não vou nem falar a minha idade, mas era Gessi Lever naquela época. E o que era feito para provar a audiência? As ouvintes pediam música, só que tinham que pedir ou no invólucro do sabonete ou da pasta de dente. Então, ela escrevia o nome dela e qual programa ela tinha ouvido. E eu tinha que pegar aquilo e fazer a relação de tudo aquilo para não ir
toda aquela caixa, eu fazia uma relação e daí a rádio mandava para a Gessi Lever. Quando eu poderia esperar que um dia eu chegaria a locutora na Rádio Cultura? Porque daí eu continuei estudando, eu entrei no ginásio, depois eu comecei a trabalhar muito cedo, aos meus 13 anos eu comecei a trabalhar, então eu fiz o ginasial durante o dia, depois optei pelo magistério, fazia o magistério à noite, e me formei e me casei com 18 anos. Aliás, que eu vim receber meu diploma de magistério depois da lua de mel. Me casei com 18 anos e parei no magistério, embora eu quisesse dar continuidade. E lá atrás, se eu tivesse continuado estudando, eu gostaria de fazer psicologia. Porque eu sempre gostei das humanas, gostei de me relacionar, gostei de falar com pessoas, entendeu? Por isso também escolhi o magistério, porque eu falei, vou dar aulas, eu vou poder falar. Só que eu casei com 18 e com 20 eu já era mãe. Aliás, faltavam 2 meses para completar 20 anos. Eu fui mãe do meu primeiro filho. Então, mãe muito nova. Fiquei por conta do filho, porque fui morar em Campinas, meu marido trabalhava lá, cidade totalmente desconhecida, e fiquei por conta de cuidar de filho. Daí eu tive a segunda e tive a terceira, o terceiro filho, e cuidando de filho. E aí participaram, até cheguei a lecionar, mas eu me sentia um peixe dentro do aquário, sabe? Ficar dentro de uma sala de aula, embora eu pudesse me comunicar. Como eu estava conversando com você antes, eu sou muito cheia de ideias, e hoje eu quero isso, mas amanhã eu quero isso diferente, entendeu? Então... A comunicação já estava ali. Já estava ali a bombando, comunicação bombando, por isso que eu falo que a comunicação começou muito cedo. Eu tinha vontade de me expressar, estudava muito, era muito estudiosa, quando tinha trabalho para fazer, eu gostava de apresentar o trabalho, claro. Vamos falar em comunicação. Medo tinha, vergonha também, medo de esquecer palavra também, medo de travar na hora. Quem não tem? Quem não tem, né? Quem não tem? E aí eu parti para o empreendedorismo, o comércio. E fui. Trabalhei muito com comércio. E como que eu cheguei na rádio? Porque eu fui fazer propaganda, que muita gente fala que é gasto, eu não vou gastar com propaganda, e eu já, na época, eu entendia que era investimento, que eu fazendo propaganda da minha loja de festa, que foi a primeira loja de decoração de festa na cidade, a primeira loja de chocolate, dar cursos de ovos de chocolate, eu dava, enfim, vários cursos. Se eu for falar, nós vamos precisar de 2 programas. E... aí eu fui fazer a propaganda. Como era para divulgar o curso, a Luciana, que até então vendia a propaganda da Rádio Cultura, falou, vai no programa do JB, porque você vai explicar melhor sobre o seu curso, do que alguém divulgar. Então, já que você dá o curso, então a propaganda que eu vou te vender é você ir lá no programa e divulgar o seu curso. Pergunto se eu saí da rádio, nunca mais. Que porque legal. daí... Começou daí, então. Começou daí. Eu fui divulgar o curso de chocolate e as pessoas interagiram tanto comigo que o JB falou, escuta, você não quer vir fazer uma participação no meu programa? Eu falei, não tenho tempo. E outra, microfone não, eu gosto de falar no natural. Mas venha, você faz só horóscopo, você divulga o seu curso, você faz só horóscopo. Eu falei, Jota... eu não tenho tempo, eu tinha que fazer tudo. Aquela época de decoração era a época que a gente pegava os personagens da figurinha que vinha no ping-pong, aumentava no isopor, recortava, pintava. Não é que nem agora que coloca colunas e flores Sim. na decoração. Eu fazia os personagens no isopor. Os mínimos detalhes e tinha que desenhar o Se personagem. você errasse os olhinhos do dálmata, como um dia a criança achou que estava tortinho o olho do dálmata. Então, daí... na época, eu gostava muito da filosofia Seichonoe. Frequentei até algumas reuniões. E eu achei tão linda aquela filosofia de positividade, de que tudo está na mente, e a gratidão que você deve ter. Eu falei para o Jota, tá, então vamos fazer uma coisa. Eu venho fazer o horóscopo para você, faço minha propaganda, mas se você me deixar passar uma mensagem da Seichonoe.
Porque eu falei, Deus, uma mensagem tão linda, como que eu posso divulgar essa mensagem num curto espaço de tempo para o maior número de pessoas? Aí ele falou, pode fazer a mensagem da Seixo Noé. Bom, dali eu fiquei com ele, do horóscopo ele pediu para fazer da receita ele pediu para ficar o programa inteiro com ele, depois o seu Camel deu um horário no sábado para mim, sozinha, depois o Jota acho que foi para Pirassununga, eu peguei o horário dele para fazer sozinha. Nossa, que legal. E assim foi, e eu amava o Para quem não queria o microfone, virou o melhor amigo. Ele é melhor. Amava falar com o ouvinte, sabe? E como não tem imagem, as pessoas são, como eu falo na comunicação, são as auditivas e as sinestésicas. Porque elas me ouviam e elas sentiam aquilo que eu falava, a emoção com que eu falava. Porque hoje, pela TV, você mostra o comercial, as pessoas estão vendo. Mas no rádio, você tinha que vender aquilo que que te patrocinava e fazer com que a pessoa sentisse e admirasse e desejasse aquele produto. Então, era total comunicação, Kleber. É pura, né? Comunicação pura. Pura comunicação. Como eu disse, não tinha o visual só, mas tinha o sinestésico e tinha o auditivo. Que a pessoa, eu até fico arrepiada disso, porque quando eu passava uma mensagem, a pessoa depois ligava e falava, escuta, você falou para mim, era o que eu precisava ouvir. Muito valioso, né? Era o que eu estava precisando, e a gente não tem noção do que aquilo que você está falando e a forma de como você está falando, você pode causar um benefício ou um malefício para a pessoa que está te ouvindo e hoje te vendo. Exatamente. Então, é pura comunicação. Aí chegou a TV. Nós vamos olhar o tempo, né? Porque... vai faltar um tempinho. Aí chegou a TV... E o Silas, então, me chamou para fazer TV. Eu falei, Silas, não quero. Não quero, porque eu gosto do microfone. Eu não gostava nem de fazer foto, Kleber. Eu não gostava. Se alguém viesse fazer foto minha, eu já... Distanciava ali. Distanciava, não gostava de foto. Eu falei, então, me deixa na rádio, que é só o microfone. Eu não quero. Não, porque você tem que fazer. Na época, eu já era colunista do jornal Correio Regional. E também era assessora do Bafume na diretoria do Empírio. Você já está no meio dos eventos, eu quero que você faça uma cobertura, um programa de cobertura de eventos. Circuito da Noite. Foi onde eu comecei. Não vou. Eu falei, então tá. Relutou, assim como relutou do microfone, quando foi, se apaixonou também. Também, vamos fazer um piloto, eu falei para ele, para saber se eu dou certo. Aí ele me chamou, ele falou, seu piloto é num baile no Empírio. Não teve piloto. Chegou eu com o microfone, a câmera na entrada do Empírio. Era um baile que, inclusive, eu tinha organizado. Era um Dancing Days na época. E as pessoas iam chegando e eu só olhava e falava, e agora? E agora? Por isso, você que está aí me assistindo, que tem medo de fazer um vídeo seu, que tem medo de falar no microfone. Eu falei, e agora? O que eu vou falar? Porque não tem pauta. Sim. Num programa de cobertura. Aqui a gente pode ter pauta. Tanto que eu acostumei tanto a trabalhar sem pauta que eu não tenho pauta. Não tenho nada escrito. Por quê? Quem que eu ia entrevistar? Desde um médico até um estudante, enfim. E eu ficava olhando e falei, e agora? E agora? Lá vindo fulano, e agora? E naquele tempo as pessoas corriam de mim, por conta também tinham vergonha da TV. Sim. Eu falava assim, bom, agora... tem até hoje, né? Imagina aquela época. Chegava comigo e o cinegrafista, bom, agora eu vou falar com fulano e tal. Quando eu lá, eu estava sozinha. Tinha sumido todo mundo. Tinha sumido todo mundo. Aí o povo foi acostumando, agora eles querem participar. E quando você chega com a câmera e o microfone, as pessoas chegam perto. Mas naquela época, fugiam. E aí eu fiz 5 anos de cobertura de eventos. Eu ia desde casamento até inauguração, até baile, boate, tudo que era festa eu estava lá. Aí o Orozimba entrou para a diretoria e me ofereceu um programa de estúdio. E eu falei, graças a Deus, porque eu estava cansada de trabalhar à noite. E nada é por acaso, tudo tem a mão de Deus. E a sorte foi que o Orozimba me ofereceu o programa. Eu estreiei o programa em fevereiro e no segundo semestre de fevereiro meu marido descobriu que tinha um câncer e em 21 de abril ele morreu.
E se eu tivesse um programa de eventos, eu teria parado. Teria parado. E como que eu ia? Porque ele me acompanhava em é. todas as festas. Mas como eu estava em estúdio, então era durante o dia, eu chegava, Era fazia... até bom para ocupar a cabeça. Era bom para isso, ocupar né? minha cabeça. E daí também não parei mais. Espetacular. Eu não sabia de toda a história. Eu sabia que tinha começado no rádio, mas não sabia de nada nesse sentido detalhado aí. Achei... Adorei. Admiro mais ainda agora. Eu acho que desde o início, assim, acho que é a Legal. primeira pessoa que eu estou contando, que desde a maravilha. Gessi Lever. Tá vendo? Isso eu nem imaginei. E eu tô super empolgado aqui, ainda mais depois de saber um pouco dessa história, que me deixou ali surpreso, inclusive sobre ter que provar para a empresa como que era. Colocava nas caixinhas o nome, mandava para poder comprovar a audiência. Eu não sabia como que era isso. Eu fiquei... aprendi um negócio novo aqui hoje. Incrível. Tô bem contente. Ângela, você comentou sobre essa questão das pessoas que estão começando hoje, ainda, por exemplo, a pessoa quer começar, mas tem vergonha de aparecer na câmera ali, tem vergonha de gravar um vídeo. E eu falo que assim, a gente vive um momento onde nós nos tornamos mídia. Antigamente a gente tinha a mídia de uma forma unilateral. A mídia colocava a informação e a gente consumia aquela informação. Com a internet, com as redes sociais, nós nos tornamos canais de comunicação. E a comunicação passou a se tornar 360. Então, todos os pontos hoje a gente conversa com as pessoas, interage, recebe informação, transmite informação, e existe essa interação. Na sua área de comunicação, já tendo atuado em rádio, atuado na TV, atua até hoje também na própria rede social, né? Como que você vê essa questão da evolução? A gente precisa tomar cuidado? O que a gente precisa levar em consideração para começar a aparecer de alguma forma? O que você fala para a gente em relação a essa questão de nós sermos mídia hoje em dia? Então, Kleber, eu acho que é muito sério, né? Como eu disse, eu venho lá de trás de muita seriedade de comunicação. A gente estava na comunicação realmente para transmitir, né, algo sério, algo que acrescentasse à vida das pessoas. Então, até falo no meu curso de comunicação, desde lá onde começou, que era o radinho. Eu sou da época que minha mãe tinha um radinho na parede e ouvia novela ali. E ali ela se emocionava com a novela, ela chorava com a novela. O meu pai assistia A Hora do Brasil, ouvia pelo rádio. E era feito, as informações eram feitas com muita seriedade, porque as pessoas tinham um conceito maior de honestidade, de respeito, de consideração. Né? Claro que tinha erro, e sempre existiu isso desde que o mundo é mundo, mas hoje, com o advento da internet, as coisas parece que tanto cresceram para o bem, quanto decaíram para o mal. Porque hoje, tanto você informa, e com facilidade, porque hoje está na palma da mão, né? Você pega o celular, informa, como as pessoas denigrem a sua imagem, te cancelam por alguma coisa que você falou. Muitas pessoas entram em depressão porque almejavam ter algo de bom através de uma rede social e por opinião alheia, que hoje está assim, declarada, sem filtro, e muitas pessoas se prejudicam por isso. Sim. Então, eu tenho esse cuidado, eu continuo tendo esse cuidado com a minha comunicação. Por isso que eu falei, eu preciso deixar um legado, porque são 30 anos de comunicação, que é muito aprendizado. E antes a gente aprendia na raça ou com os nossos colegas. Eu tive vários colegas de rádio e de TV que me ajudaram, mas eu fui aprendendo ali, no trabalho, no dia a dia. Mas nunca fiz algo que eu perdesse a minha credibilidade ou que eu denegrisse a imagem de alguém. Então, é esse cuidado que eu penso que as pessoas que entram para o mundo virtual devem ter, e é isso que a gente precisa despertar nas pessoas, essa seriedade, porque hoje se fala em
em rede social, em boicotar, em... Cancelar. É? Em cancelar. Em cancelar tudo. Ou até vir da própria justiça proibir o que você fala. Censura ali, né? Censura. Por quê? Porque as pessoas perderam o filtro. E o acesso à mídia, como eu falei, a gente se tornou mídia, né? E todo mundo tem voz, né? E esse lance de todo mundo ter voz é exatamente, a gente tem o lado bom e o lado ruim. Sim. A gente dá voz para quem está disposto a falar sobre coisas interessantes e coisas boas, e a gente dá voz para quem está com intenções que não são corretas, né? Exato. E aí a gente vê muita gente aplicando golpe, a gente vê muita gente vendendo ideias ilusórias, vendendo treinamento para ficar milionário de um dia para o outro, né? Isso é o que a gente mais vê. Exato. Isso é o que a gente mais vê, treinamentos que iludem a pessoa que está ali, de repente... E já está numa carência, que né? já está numa carência danada, que está aí com dívida, que está buscando uma luz, né, para seguir o caminho, a pessoa vem e ilude com palavras, porque a gente, é o que eu falo, a gente pode iludir, né, com palavras, e a pessoa cai naquele golpe, e quando ela vai ver, ela simplesmente jogou o dinheiro dela, ou talvez o único que tinha, fora. Então, é muito bom termos hoje as redes sociais e termos a possibilidade de crescermos mais no conhecimento, no amadurecimento, na sabedoria, na espiritual, na coletiva, enfim. E isso tudo só depende de cada um. Exato. Eu vejo que a gente tinha como você mesmo comentou, o processo para se crescer dentro da carreira de comunicação, por exemplo, ou dentro de qualquer outra carreira, demorava muito mais tempo. Você tinha que provar resultados, você tinha que realmente mostrar que aquilo que você estava fazendo valia a pena, né? E que aí, assim, as pessoas se reconheceriam e tal. Hoje em dia, a internet, ela traz pra gente crescimentos que vão realmente, assim, a galera colocou um vídeo, aquele vídeo bombou, entrou no hype, a pessoa ganha lá 100 mil seguidores e automaticamente aquela pessoa já vira referência em algo que ela nem construiu, né? Um exemplo que aconteceu recentemente, não tão recente, mas aquele caso da mulher que filmou a outra não dando lugar na janelinha do avião. Lembra disso, dessa história? Lembro. Em questão de uma semana, ela tinha batido 1 milhão de seguidores e estava fazendo publicidade para outras marcas, né? Então, assim, como que a gente lida com essa questão de qualquer um se tornar mídia, mesmo não tendo um porquê daquilo, né? Então, isso pode acontecer do lado negativo da história também. Às vezes a pessoa pode estar lá produzindo 1 milhão de conteúdo bacana, não viraliza, um errinho, um negocinho errado que ela coloca também pode viralizar para o lado negativo. Enfim, é uma linha que a gente tem que ter muito cuidado, né? Só que existem pessoas que não estão nem aí para esse cuidado, e é aí onde acontece essa série de problemas, né? E a comunicação, quando bem utilizada, com o objetivo realmente de comunicar, ela pode ser usada tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. E eu gostaria de perguntar mais um detalhe dessa questão da sua trajetória, de quando que a publicidade, tirando a questão da rádio, lá quando você começou as coberturas, por exemplo, quando foi o primeiro contato seu com ter que fazer uma divulgação de uma marca, né? Você lembra disso? Lembra qual foi a primeira? Nossa, Kleber, você acredita que faz tanto tempo? Eu lembro, sim, o supermercado... Porque você inverteu o lado, né? Você era a anunciante e passou a ser a pessoa que começou a divulgar as pessoas depois, nas empresas, né? Comecei, isso mesmo, porque disso? eu até divulgava a minha loja, depois passei. O supermercado União Serve foi meu primeiro patrocinador na Rádio Cultura. Olha que legal. E a Joia Calçados também. E como que você usou... Naquela época foi difícil sair só do papel ali de apresentador e começar a divulgar uma marca? Porque... Eu te pergunto isso porque a ideia nossa aqui também do programa é entender o que está além do briefing, né? Porque o que está no briefing? Vem o anúncio, vem a informação daquela loja, as promoções, você vai lá e lê, né?
Mas o que está por trás? O medo, por exemplo, de chegar lá e passar uma informação da publicidade errada e o anunciante ficar bravo. Como que você geriu isso naquele momento? Olha, a primeira coisa que eu olhava antes de aceitar uma publicidade era se aquilo que eu ia vender era do meu gosto. Ah, excelente. Excelente. Por quê? Queria ouvir isso mesmo. Eu não fazia propaganda para ganhar dinheiro, como diz o Lima, fazer dinheiro. Eu usava propaganda também para ganhar, porque com isso eu ganhava, mas eu não podia vender aquilo que eu não aprovava. Excelente. Então, e até hoje sou assim, se eu não confiar nesta caneca, jamais eu vou divulgar. Porque o dinheiro vai passar, mas a minha credibilidade vai ficar. Sim, é sua reputação em jogo, né? Aquele dinheiro que eu vou ganhar para vender essa caneca, eu vou gastar de alguma forma. E pode ser que amanhã eu não tenha mais. Mas a minha credibilidade de eu ter falado que essa caneca era boa e a pessoa comprou através da minha propaganda, ao colocar algo quente, a caneca ali explodiu, derreteu, como que ia ficar o meu nome? Então, esse era o meu lema. E até hoje, assim, eu só divulgo aquele que eu confio. E como eu divulgo aquilo que eu confio, fica muito fácil de eu falar. Porque quando eu venho e falo desse casaco, eu falo, gente, olha, esse casaco você encontra... Posso fazer um comercial lá na loja? Pode. Na loja Juliana Enklen. E olha, ele é quentinho, ele é gostoso, ele é forrado, entendeu? O preço dele é bom, já faz 5 anos que eu tenho e continua bonito. Por quê? Você usa, você confia e é a sua reputação que você está falando porque você sabe que é um produto bom. Exatamente. Né? E por você fala isso, com vontade, né? E por isso que, voltando no que você falou, eu me revolto, porque a gente tem o direito de se revoltar com algumas coisas. E eu me revolto realmente da valorização que muitas pessoas dão para alguém que derruba essa xícara lá e isso viraliza, que as pessoas todas curtem e seguem e compartilham. E, de repente, uma entrevista como eu fiz essa semana no meu programa, Sim. com um atleta paralímpico, que teve 17 cirurgias na perna e hoje ele é campeão de triciclo paulista. Uma entrevista dessa... Não tem o mesmo... repercussão. Não tem a mesma repercussão que aquela pessoa fez algo banal. Então, os valores estão um pouco invertidos, Kleber. Nossa, Ângela, você falou tudo. E isso me revolta. Eu fico revoltada, porque eu estou há 30 anos na comunicação. 32, porque eu 12 de rádio e depois mais 20 de TV. 32 anos de comunicação. E, como influencer, vamos dizer, eu estou, sabe há quanto? Há 5 anos, porque eu comecei na pandemia. Eu lembro. Porque até então eu tinha o cinegrafista, como nós estamos aqui, o técnico, o diretor. De repente, na pandemia, perdi tudo, não tinha programa. Falei, e agora? O que eu faço com essa experiência? Eu tinha meu celular que eu não sabia fazer nada, a não ser falar com ele. Sim. E falei, e agora? Agora eu tenho que me reinventar. Eu tenho que usar meu celular para trabalhar. Aí fui fazendo os cursos que me davam base para fazer um criativo, para eu mexer, para saber isso, aquilo, aquele outro. Comecei a fazer as lives, mas não entendia nem nada de luz, nem nada de som, nem tinha microfone. Comecei a fazer, e eu até posso falar que uma vaidade que eu tenho, entre tantos entrevistados que eu já tive, desde Golias, Carlos Alberto de Nóbrega, as duplas todas, e outros, eu entrevistei na live Nicolas Ferreira, quando ele não era nem vereador. Ele lá em Belo Horizonte, eu em Leme, fiz uma live com ele estava candidato a vereador, e eu já gostava tanto dele, por aquilo que ele falava, que eu falei, esse menino vai ser vereador. E fiz a live com ele, ele ganhou como vereador e hoje como deputado, e talvez no futuro seja presidente, eu não sei. Isso cabe ao futuro, né? A live, ela deu uma abertura e ela colocou o período de pandemia, deu abertura para várias frentes, né?
E Sim. a live, ela era algo que acontecia esporadicamente, uma vez aqui, outra colar. E com a pandemia, a gente teve inúmeras e milhares, né, de lives. E todo mundo que às vezes nem fazia live começou a fazer. Sim. E descobriu ali uma potência enorme. A Ângela tocou num ponto, e que eu defendo totalmente, é que existem as celebridades de internet e as pessoas que viralizam por qualquer tipo de conteúdo e ganham autoridade em algo que elas não têm autoridade. Elas ganham alcance, tá? E o alcance hoje em dia, infelizmente, para algumas marcas, é preferível ela olhar para o alcance, para a entrega ali do conteúdo, do que realmente vai virar resultado. É por isso que quando eu indico, quando eu falo sobre influenciador digital, eu falo sempre para tomar muito cuidado e entender não só números, como a gente estava falando, né? Porque números são moldados, seguidores são comprados, né? E aí os volumes que você olha, eles se tornam completamente ilusórios. E isso não gera o resultado lá na ponta, né? A empresa coloca tanto dinheiro lá e não tem o resultado. E aí se revoltam com os outros que estão fazendo o trabalho correto. Porque o que acontece é justamente isso. São olhados ali, são vistos números. E o número que gera esse alcance, que gera essa pseudo-autoridade, é o que de fato não dá resultado nenhum. E é isso que é bom, você que é do marketing, alertar, né, para as empresas. Porque hoje muita gente, como você disse, está preocupada com números, e números hoje são comprados. E o que interessa... Perigo isso, né? Terrível. São perigos você pagar para ter seguidor. E não são nem seguidores, é vaidade, né? São o quê? Robôs, assim, é vaidade. Agora, pior do que quem compra seguidor é quem acredita. Nossa. E que não pesquisa. Exato. E que não vê o alcance daquilo, o que aquilo está revertendo. Sim. Para o seu negócio, né, Kleber? A gente vê isso constantemente. Eu falo que, principalmente... Você é melhor do que eu, porque você está diretamente com marketing, né? Porque assim, a gente consegue hoje medir absolutamente tudo no digital. Então, você consegue entender se um perfil de um influenciador, por exemplo, qual que é a base que não existe, que é uma base fake ali, por exemplo. Quantos daqueles seguidores nunca interagiram? Quantos daqueles seguidores são robôs, por exemplo, né? Então, existem filtros, relatórios, ferramentas e inúmeras coisas que a gente utiliza. Mas algumas marcas não estão muito preocupadas com isso. Elas querem que o cara que está hypado, a blogueira que está hypada e tal, tá sucesso, tá viralizando, vamos colocar nossa marca lá. E aí você vai alimentando um sistema que, no fundo, quem gera conteúdo rico, de valor realmente, se sente mal por isso, porque o dele não tem a mesma repercussão, como você falou agora há pouco da entrevista, né? Sim, a gente, na verdade, sente até assim um pouco de injustiça, né, Sim. Kleber? Você assim, se sente realmente injustiçada, porque você fala, poxa, né, estou fazendo um trabalho sério, eu estou fazendo, sabe, dando muito valor às coisas, né, com ética. Ética. Essa palavra morreu, né? Ética. A galera nem sabe o que é isso. E as pessoas estão na superficialidade. Então, aquilo que é superficial, né? Aquilo que é supérfluo. Então, tem hora... Eu faço tudo e continuo fazendo até agora, né? Nos 32 anos, como eu estou dizendo, porque eu amo aquilo que eu faço. Kleber, eu já disse, essa semana ainda eu disse isso, eu amo aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu sinto que eu acrescento na vida das pessoas. Sim. Porque a partir de que meu programa não acrescentar uma vírgula na vida de alguém, não tem sentido eu estar com esse microfone aqui. Sim. Não tem sentido eu fazer uma divulgação. Não tem sentido, porque, como eu disse, o dinheiro vai. O dinheiro, num negócio mal feito, acabou, certo? Agora, meu pai sempre me ensinou isso, né? A credibilidade, a honestidade, a palavra. Então, isso fica, e é isso para mim o que interessa, entendeu? Então, eu falo que quando o Lima costuma falar,
Ângela, porque às vezes eu também fico doente, eu estou com dor de cabeça, ou não estou bem, e eu venho, eu não desisto. Ele fala, é impressionante, a hora que liga essa câmera parece que você tivesse a capa da Mulher Maravilha, você não tem mais nada, e eu saio daqui bem. Sim. Então, tudo está na mente. Porque te faz bem, né? Porque me faz bem. E aí eu acabo tendo a certeza que realmente está tudo na mente. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero que depois tocar um pouco nesse assunto, ainda nesse bloco. Depois a gente vai falar sobre comunicação, de fato, e principalmente do seu curso, tá? Mensagem aqui da Helena. Te conheci na pandemia, Ângela. Não acompanhava a TV antes, então imagino que se reinventar foi positivo para você, marcando presença em outros meios de comunicação. Beijo para você, Helena. Que bom, lá na pandemia muita gente me conheceu mesmo, pelas lives. É o que a gente estava falando aqui, como que deu alcance, né? É. Quero perguntar um pouco para você agora sobre o seguinte, ó, você comentou sobre essa questão de como que a positividade, de como que pensar de forma positiva, né? Aí teve a questão até da própria Seisho no Ie, que você mencionou, né, lá no começo. Como que você hoje enxerga essa questão da positividade? Para você, isso tem a ver com religião ou tem a ver realmente com a forma de pensamento? Né, com o que você instala dentro da sua mente e a forma como você lida com as coisas? Ou isso tem que estar, de alguma maneira, ligado à religião? Não, eu não acho que tem que estar ligado a uma religião. Eu acho, sim, que ter uma religião é bom. Eu já fui conhecer várias religiões, porque eu queria saber o porquê dessa, o porquê daquela, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu fui conhecer várias religiões, eu conheci, inclusive, a espírita, né? Allan Kardec, Rosa Cruz, enfim. E fui conhecer a Seisho no Ie, que adoro a filosofia, porque a Seisho no Ie não é uma religião, é uma filosofia de Masaharu Taniguchi. Então, é uma filosofia que te dá esta certeza de que tudo está na mente e tudo está na forma de como você vê as coisas. Sim. Então, isso foi muito bom. Mas eu sou da religião católica, nascida na religião católica, batizada na religião católica, casada, os filhos foram batizados, enfim. Aí os netos entraram para o catecismo e eu comecei a acompanhá-los, e aí a família toda vai à missa. Adoro ir à missa, porque é o momento que eu estou ali em oração, mas qualquer momento é momento. E eu penso assim, Kleber, por isso que eu não vinculo a fé e a positividade com a religião. Em qualquer momento, por exemplo, quando eu acordo, eu já falo, obrigada a Deus, eu estou viva. Quando eu abro o chuveiro para tomar um banho, eu falo, obrigada, água. Você é mãe natureza. Você está aqui para me refrescar, para me lavar. Ali eu faço minha oração. Quando eu chego na minha sacada, que eu abro a minha vidraça, e eu tenho... Por sinal, tem uma bela de uma vista, né? Eu tenho uma bela... Eu sou abençoada, eu tenho uma bela de uma vista, que eu olho aquele lago, aquelas árvores, os pássaros cantando, o céu azul chovendo, não importa. Eu gosto dos dois, porque eu acho que a gente tem que conviver com o sol, com a chuva, com a dor, com a saúde, com a alegria, com a tristeza, porque tudo é equilíbrio. Em tudo você tira aprendizado. Nunca vai estar sempre triste, nunca vai estar sempre feliz, vai ter um balanço. Não, e a hora que você está triste, você vai saber o quanto é bom a felicidade e a alegria. Então, você vai fazer de tudo para sair daquela tristeza. Então, eu olho aquilo, eu agradeço. Então, ali eu não preciso de uma religião. Eu sou de agradecer. E tem pessoas que sequer olham para o céu. O pôr do sol, por exemplo, eu sou louca pelo pôr do sol, eu sou louca pela lua. Minha mãe também adora. Às vezes a gente está na rua, para o carro para poder observar. Agora, eu creio muito que a nossa mente é que comanda tudo. E aquilo que a gente envia para o nosso inconsciente é o que ele vai se concretizar no consciente. Como eu te disse, quantas vezes eu venho, porque a vida é que nem um rodo, né? Se você deixar, vai te levando. Quantas vezes eu chego aqui para fazer o programa e eu estou mal, eu estou com a energia baixa,
encontrei com um carro que me fechou na rua, aquilo já me abalou, né, que a gente se abala por pouca coisa. Eu chego aqui com a energia baixa. E aí eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então a minha energia sobe. O que subiu? Eu não tomei remédio para tirar a minha dor. Eu não tomei um antidepressivo para tirar aquela ansiedade que eu tive lá no trânsito. Entendeu? Aquela energia subiu, a adrenalina veio, endorfina, serotonina e tudo que são os hormônios do bem-estar, se instalaram na minha mente. Então, tanto que eu saio daqui, eu não tenho mais dor. Você sai ativa, sai feliz e sai Ativa, curada saio ali. feliz e saio grata, porque eu me comuniquei com as pessoas e as pessoas receberam de uma forma carinhosa, né, mandaram uma mensagem. Quando me encontro na rua, como essa semana me encontraram tomando um café, vieram me falar. Então, é o tal do self-talk, que depois eu vou falar no terceiro bloco. No quarto bloco, a No gente já tá no quarto bloco. terceiro, você acredita? Já está lá, pronto. Pois é, vou chamar o bloco. Mas Então, essa é a minha fé, e confio no meu Deus, tudo é para a honra e glória dele. Eu falo em nome do meu Jesus, né? Confio na Mãe Maria, agradeço demais. Quando a coisa aperta, eu pego meu rosário, meu terço, eu oro, conecta. eu conecto. Então, leio, gosto de ler mensagens, gosto de postar mensagens. Então, essa é Perfeito. a minha forma de conduzir. Tenho a mesma visão em relação à diferenciação entre o pensamento positivo e a religião. São coisas que são complementares, mas não estão ligadas ali uma com a outra, né? Você não precisa ser determinada religião para você pensar positivo. Não mesmo. Eu acho que tem uma necessidade de conexão, mas são coisas isoladas. Sim. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente tem a ideia de que a comunicação serve somente para passar informações específicas. E, na verdade, não, né? A comunicação está presente em todas as relações, em todos os momentos da vida. Você tem a comunicação como base da nossa sobrevivência, né? E aí, várias dessas formas de comunicação são utilizadas hoje para venda ou utilizada para você poder fazer a gestão dentro de uma empresa, a gestão de um próprio relacionamento, enfim. A boa comunicação tem que estar presente em todos esses pontos, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Antes, na verdade, de fazer isso, eu vou deixar você explicar um pouco sobre o seu curso. Porque eu já olhei, já vi um pouquinho dele lá, já vi algumas coisas que você fala dele, mas eu queria saber de você. O que é esse curso? O que a pessoa aprende lá, do básico ao avançado? O que significa isso? Então, Kleber, é justamente do início até onde a gente chegou. É do início lá, como eu disse, de quando tinha o radinho lá, que meu pai e minha mãe ouvia a novela e ela fazia ideia daquilo que estava sendo falado. Então, como é que eu vou falar? Hoje a gente fala atores do rádio, né? Atores do rádio tinham que falar, tinham que se expressar de forma que a pessoa sentisse emoção, chorasse, sentisse o frio, imaginasse a chuva, tá? Então, desde o início, do básico. Eu não cheguei a pegar essa fase. Quando antes ainda dos meus pais, que sentavam na volta da fogueira e mal conseguiam falar, certo? E do nascimento. O nascimento, a primeira comunicação é o choro. O nenê chora porque estou vivo, nasci, estou aqui. Depois ele chora porque tem fome, depois ele chora porque tem sede, chora porque tem frio, chora porque tem dor. Depois ele começa a falar a primeira palavra e aí ele vai aprendendo o vocabulário, vai aprendendo a se comunicar. E aí começa a responsabilidade dos pais com a comunicação. Então, por isso, a comunicação que eu falo e no curso que eu tenho e que eu ofereço, não é só para quem quer ser uma apresentadora ou quer ser um radialista. Não, a comunicação é realmente para você que é mãe e pai, saber se comunicar com o seu filho,
Porque uma mensagem negativa que você passa para o seu filho, você está colocando na mente dele crenças negativas, que vão depois se manifestarem na vida dele na escola, na faculdade, no trabalho. Então, a forma de como você se comunica é aquilo que você passa, como eu disse, para o professor, para o palestrante, para o vendedor, meu Deus do céu, para o vendedor. Como os vendedores precisam de fazer um curso de comunicação. De novo, eu vou repetir, o curso de comunicação não é para quem quer ser uma radialista, quem quer ser uma influencer, não. Também, porque a pessoa às vezes quer ser influencer, tem medo de fazer um filme, tem medo de falar e travar, tem vergonha, fala palavras erradas, faz gestos que não pode fazer. Eu peguei essa semana... Nós vamos estourar. Eu peguei uma pessoa uma influencer fazendo uma divulgação de uma loja, fazendo um gesto. Eu vou fazer aqui, mas não faça, não repito. Fazendo um gesto desse jeito para falar do produto que ela estava vendendo. Então, não é no superficial o meu curso. Então, você tem que saber o gesto que você comunica. Você já reparou que jornalistas, apresentadores de jornais estão sempre numa posição? Nós temos um quadrante onde a gente tem que movimentar a mão neste lugar, certo? Não fazer gestos obscenos, porque quem está assistindo está percebendo, que a gente pensa que não está percebendo, mas está percebendo. E... para vendedores, eu vou forçar e focar nos vendedores e nos professores. Os vendedores, eles fazendo o curso de comunicação, eles vão saber aquilo que eu falei no início, que o cliente que entra pode ser visual, pode ser auditivo e pode ser sinestésico. Qual a diferença? O visual vai entrar e vai ver a roupa que está pendurada ali no cabide e já vai falar, adorei. Eu sou os 3, né? Porque eu já olho e é essa que eu quero. Já gostei. Você pode mostrar mais 10 essa que eu quero. Mas tem a auditiva, que o vendedor tem que olhar e saber que ela não está muito olhando. Ela está perguntando para a vendedora do que é aquele pano, aquele tecido, se ele é isso, se ele é aquilo. Porque ela quer ouvir mais sobre aquele produto que ela está comprando. E tem a sinestésica, que ela quer saber se aquele tecido é macio, se aquele tecido é quente, se aquele tecido é refrescante para o verão. Então, isso, tudo o curso de comunicação vai dar essa base, sabe? Então, quando entra uma cliente, que a vendedora está lá, assim, ó, pronto, ela já fechou. Ela já fechou, porque os olhos dela não estão se comunicando. A gente se comunica com o olhar. Eu posso não falar nada, mas você está vendo meus olhos, você está vendo que eu estou feliz. Eu posso não falar nada, mas você está vendo que eu estou sorrindo. Como você está vendo, quando você entra em muitas lojas, que os vendedores estão assim. Você tem tal coisa? Não. Te atende com mau humor do caramba. Atende com mau humor. Você fala um bom dia, nem te responde. Você fala um bom dia, não responde. Então, é uma coisa, Kleber, que pode ser aprendido. Deve ser aprendido. Agora, do mais importante que eu falo no curso é sobre o self-talk, que é a conversa que você tem com você mesmo, que eu tenho comigo mesma. Eu vou sair para fazer um trabalho de escola. Eu já vou, porque eu não vou conseguir, porque eu vou errar, porque eu não sou boa nisso. Você já está colocando. Eu costumo dizer, como dizia o Walt Disney, o anjinho mau e o anjinho bom. O anjinho bom está falando, você é capaz, vai que você consegue, anjinho mau. Não, porque você não é bom, porque você é ruim. E assim vai em tudo. Vai fazer o TCC, vai para uma entrevista de trabalho, já vai com aquela imagem negativa formada. É a conversa, começa daí a comunicação. Que conversa que você está tendo com você mesma a partir da hora que você tira o pé da cama? Outra coisa importante, vocês viram que eu contei muita história aqui. É o storytelling. Storytelling. Então, quando você conta uma história, você atrai atenção. Isso é bom para os palestrantes, como vocês veem, vários palestrantes começam com uma história,
né? Quando você quer vender um produto, se você contar primeiro uma história... O Silvio Santos era o maior contador de histórias. Exato. Maior contador de histórias, né? Barack Obama. Sim. Também contador de histórias. E assim a gente vê várias pessoas de sucesso, bons contadores de história. Então, são 3 das ferramentas que eu tenho, mas são 12 aulas. 12 aulas. Desde os primórdios da fogueira até agora a inteligência artificial, né? Tem sobre IA também. Não, ainda eu não falo, mas já vai ter, porque agora Você acredita que a inteligência, aí já saindo um pouco do momento só do curso, mas uma opinião sua, a gente estava, antes de começar o programa, falando como que a IA facilitou pra gente em todos os sentidos, como, por exemplo, até fazer uma legenda de uma publicação, né? A gente tem, por exemplo, hoje, se a gente for mencionar o ChatGPT, por exemplo, na versão paga, você pode conversar com ele de uma maneira muito mais profunda ali, né? Ele tem variações de vozes, de sotaques e tudo mais. Você acredita que a IA também vai facilitar muito nessa nossa comunicação? Mas quando eu falo na nossa comunicação, não no que está pronto ali, mas no desenvolvimento do ser humano para se comunicar com outro ser humano de forma direta, ou ela tende a, assim como as redes sociais e algumas outras mídias, travar um pouco desse convívio 1 a 1, né? Por exemplo, humano. Eu acho. Você acredita que vai dar uma travada? Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas. Sim. Por quê? Hoje você vê que em cada cômodo da casa tem uma TV. Então, a família já não se reúne mais para fazer alimentação. Na hora do almoço, porque pai e mãe trabalham, filhos na escola. Na hora da janta, porque cada um está no seu celular, pai e mãe no celular, filhos no celular, cada um na sua televisão, um no seu jogo. Então, as pessoas estão ficando individualistas. Sim. Mas, antes da IA, as pessoas precisavam aprender a fazer uma... A se comunicar mesmo, a se socializar. A socializar. Não, você vai numa festa, as pessoas estão na festa, mas estão falando com pessoas que não estão na festa. Ou estão preocupadas em postar o que está acontecendo na festa, enquanto elas mesmas não vivem a festa. Não vivem a festa. Então, acho que está ficando, não sei se a palavra egoísta, não sei se... Não, eu acho que total sentido falar que está ficando egoísta. Que ficando egoísta, porque ela olha... superficial. Superficial, ela olha para si mesma, então eu só dependo disso, só isso me serve. Eu estou um pouco me lixando, porque para o que você está sentindo, para o que você está pensando. E quando você está numa reunião, por exemplo, assuntos importantíssimos sendo tratados, e metade da reunião está no celular. Aí você termina a sua fala e aquelas pessoas que estão na reunião te olham e falam, hã? E aí você já falou, deu uma baita explanação sobre o assunto. E a falta de atenção das pessoas, pelo uso da tecnologia, pelo uso, por exemplo, de um smartphone, prejudica na evolução de um negócio, na evolução de uma decisão. Ô Kleber, eu vou te falar agora, como eu já contei a história lá de trás. Como eu convivi com as várias etapas, eu sei diferenciar uma coisa de outra e sei balancear uma coisa da outra. Então, eu sei que a hora que eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Então, eu vou conversar com eles, vou prestar atenção no que eles estão falando. Se eu vou sair com as minhas amigas, que eu gosto muito de sair para dançar, eu vou para dançar, eu estou com as minhas amigas. É o seu momento. É o meu momento. Né? Então, eu acho que as pessoas que vieram da outra geração, agora, as que estão nascendo agora e já recebendo um celular na mão, inclusive para poder se alimentar, porque se não der o celular ela não come, porque enquanto ela come, ela não está sabendo nem que sabor tem aquela comida, sim, porque ela está ali entretida com aquilo e comendo por impulso e não por desejo ou por fome. Então, eu falo para você, está tudo errado. Está tudo errado. Eu sei aproveitar bem a minha IA. Eu falo que é minha. Eu também. Eu falo, minha IA, você é minha fada madrinha, né? Porque
mas eu sei pedir aquilo que eu preciso, na hora que eu preciso, sem que eu deixe de colocar a minha intuição, o meu desejo, o meu carinho. Seu estilo, a sua O meu linguagem. estilo, a minha linguagem. E sem se tornar dependente, né? E sem me tornar dependente. Então, eu preciso, estou com pressa, preciso de uma legenda, eu vou lá. Mas o gestor de tráfego, por exemplo, o gestor de tráfego, não, o que faz as artes de legendas que a gente pagava, que era, inclusive, caríssimo. O copywriter, né? Copyright. O copyright vai deixar de existir. E era das pessoas mais requisitadas Exato, e muito mais bem pagas. pagas. Exato. O copyright. Hoje você consegue criar um agente de IA, por exemplo, baseado em grandes copywriters. Você pega, por exemplo, um modelo de um copywriter que você, sei lá, se admira ou é específico em determinada área. Você modela ele, cria um agente que vai criar conteúdo baseado no conteúdo que ele já criou. Então, ele entende o padrão, né? Isso é importante, mas isso não pode gerar dependência, né? Você tem que usar com inteligência. Eu acho que a grande jogada da inteligência artificial é a gente não deixar a gente se tornar dependente. Porque aí sim, se você se tornar dependente da IA ou de qualquer outra tecnologia nesse sentido, aquele lance de a inteligência artificial vai tomar o meu cargo, né? Por exemplo, vai mesmo. Porque se você ficar dependente, quer dizer que a IA faz o seu trabalho. Agora, se você usar com inteligência, do seu jeito, trazendo a sua forma de fazer gestão, a sua forma de criar material, conteúdo, etc., ela é só uma alavanca para facilitar o processo. Ângela! Tem mais um bloco? O que está escrito aí para a gente finalizar, né? Tem mais um bloco? Pena, né? Que pena. Eu quero te agradecer imensamente. Eu amei saber a sua história, adorei. Eu já tinha você assim como uma grande referência. Agora, para mim, cresceu ainda mais. É muito bacana saber de pessoas que a gente gosta, a história delas, né? Até como que elas chegaram ali para fazer aquilo que a gente hoje olha com carinho, né? E eu agradeço imensamente o seu convite. Eu sei que a sua agenda é super agitada, inúmeras tarefas, como a gente já estava conversando antes, né? Então, muito obrigado do fundo do meu coração por ter participado, por nossa amizade, né? E por fazer um trabalho tão magnífico na área de comunicação e deixar, inclusive, um legado que é esse curso, para que as pessoas possam aprender, de fato, sobre comunicação com alguém que é comunicadora e que não é de agora, né? É de fato uma autoridade no assunto e que tem discípulos aí. Eu acho que isso é muito legal. Então, muito obrigado. Deixa seus contatos aí, embora eu acho que todo mundo... eu acho que assim, a gente vai ter... Olha lá, eu vou falar sobre isso, eu já vou falar. Mas a gente tem sempre que se espelhar em grandes pessoas que são exemplos. Você é alguém que eu me espelho em termos de apresentação. Isso aqui que eu estou fazendo para mim é uma novidade, é meu 10º episódio. Mas eu tento sempre olhar para quem faz isso com maestria. Você é uma dessas pessoas. Kleber, olha que eu vou chorar, hein? Chora. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. Eu adorei estar aqui com você, como eu disse, amigo de longa data, de bater esse papo, de contar a minha história. E se eu ajudei, de alguma forma, você que está nos assistindo, já terá valido muito a pena. Eu quero deixar minhas redes sociais, que é o Facebook Ângela Dami, o Instagram. Agora eu vou usar um pouquinho da minha vaidade. Eu estou chegando perto dos 10 mil. Cala! Tá dos vendo? 10K, como a gente fala. Então, você me adiciona lá, para a gente comemorar, estourar balãozinho, essas coisas, né? Eu acho que é legal. O post de 10 mil tá prontinho já para ela soltar lá com aqueles balãozinhos, o né? post de 10 mil está só faltando aí 1.200, eu acho, seguidores. Vai bater. Então, mais pela comemoração e não pela vaidade só, mas é que os meus seguidores são genuinamente reais, exato. 95% lemenses, e então eu sei que eu vou chegar lá. O curso está na minha bio do Instagram, então se você quiser saber mais, é só me chamar no direct, eu explico mais detalhado. Mas eu gostaria muito que você fosse um aluno meu. Vovó, dê para o seu neto, papai, mamãe, dê para o seu filho. E você compre também
o curso, porque ali tem muita informação, muito ensinamento e muito coração. Muita história. Muita história. Obrigada, Kleber. Eu que agradeço. Pessoal, só finalizando aqui, a gente vai ter uma pausa e a gente volta com a segunda temporada do programa Além do Briefing a partir da metade do mês de agosto. A data depois eu vou divulgar, vocês acessem o Instagram do Além do Briefing, além.do.briefing, e também o site, para vocês acompanharem os episódios anteriores ali, rever cada um deles, www.alemdobriefing.com.br. Muito obrigado, Ângela, até a próxima. Pessoal, aguardo vocês em nosso retorno lá na segunda temporada. E muito obrigado a cada um aí, pessoal da equipe, obrigado. Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Além do Briefing, o pensamento por trás da execução. Apresentação: Kleber Villa.